Olá, gente, boa tarde. Professor Rivaldo. Gente, é um prazer dar aula para vocês. E nós vamos estudar hoje, conjuntos numéricos e a reta numérica, ok? Então vocês prestem bem atenção na aula de hoje, tá certo? Veja só, o primeiro conjunto que eu quero apresentar para vocês é o conjunto dos números naturais, ok? Ele é representado pela letra N maiúscula. E ele tem esse tracinho aqui, ó, do lado, que é para diferenciar do N normal do nosso alfabeto. O conjunto dos números naturais, ele começa a partir do zero e ele vai crescendo infinitamente, como vocês estão percebendo. Ó, por que eu falei infinitamente? Por conta dessas reticências. Essas reticências significa dizer que o conjunto ele continua infinitamente, ok? Desculpem aí. Gente, aqui nós temos o conjunto Z. Z representa o conjunto dos números inteiros. Como vocês podem observar, diferentemente do conjunto dos números naturais, este conjunto ele já começa com as reticências aqui na esquerda, do lado esquerdo. Por quê? Porque esse conjunto ele cresce, ele decresce infinitamente para a esquerda. Por que eu falei decresce? Porque ele é decrescente. Logo quando você chega no zero, aqui temos o zero, que é a origem do conjunto, então os números vão diminuindo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinitamente. Já para o lado direito, nós temos os números inteiros positivos, ok? Que, se vocês observar, nada mais é que o conjunto dos números naturais. Então vejam, mais 1, mais 2, mais 3, e ele cresce infinitamente. Já aqui nós temos a letra Q, também com um tracinho, né, para diferenciar do Q normal do nosso alfabeto, que está indicando um novo conjunto. Se vocês observarem, essa letra Q, estou mostrando aqui para vocês, é o conjunto dos números racionais. O que significa isso? Conjunto dos números racionais. A palavra racionais vem de razão, certo? O que é uma razão? Uma razão, gente, é um quociente de um número sobre outro, ou seja, é uma divisão. Se eu tiver, por exemplo, menos 7 sobre 5, estou efetuando uma divisão. Se eu tiver mais 5 sobre 2, é o quociente, é uma razão, por isso que chama de números racionais. Eu posso ter também os números com vírgula, por exemplo, menos 2,777. Posso ter também 2, menos 2,2. Tem outro número aqui para mostrar para vocês, ó. 1,666, tá certo? Temos 0,9, ok? E tem um número aqui também que eu tenho que apresentar para vocês, que ele ficou meio apagadinho aqui, eu vou consertar ele, que é 1/4, que também é um número racional. Por que eu estou apresentando essa reta desta maneira para vocês? Se vocês observar, nós temos nesta reta números inteiros, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. E entre esses números inteiros, gente, nós temos, ó, os números racionais, que são as frações, são os números com vírgulas, tá certo? Que chamamos de números decimais, tá certo? Temos as raízes que não são exatas, que num próximo exercício que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês a representação dessas raízes numa reta, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que os números racionais são números fracionários e que também são números decimais com vírgula. Eles ficam entre um número e outro. Por exemplo, vocês estão vendo aqui menos 3 e menos 2. Entre o menos 3 e menos 2, eu apresentei para vocês dois números racionais. Menos 2,77, que tem umas reticências aqui, é porque ele é infinito, ele continua. E menos 2,2. Só, gente, que não só existe esses dois números entre o menos 2 e o 3. Existem infinitos números entre um número e outro, tá certo?
Aí eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, se eu fracionar aqui, ó, colocar vários tracinhos assim, ó, isso eu estou dizendo que existe infinitos números entre dois números, tá certo? Eu estou apresentando apenas dois, para que vocês entendam. Aqui eu apresentei apenas um número entre menos 2 e menos 1. 7 sobre 5. Aí você diz, mas como é que eu vou saber que menos 7 sobre 5 está entre menos 1 e menos 2? Gente, basta vocês efetuar a divisão. Vocês dividem o 7 pelo 5, como eu vou fazer para mostrar para vocês agora. Veja só. 7 dividido para 5 vai dar 1. 1 vezes 5 é 5. Para 7 faltam 2. Só que 2 é menor do que 5. Aí eu acrescento um zero, e toda vez que eu acrescento um zero aqui na divisão, eu boto vírgula no quociente. Então agora, qual o número que eu multiplico 5 para dar 20? Então, a gente sabe que é o 4, porque 4 vezes 5 é 20. Para 20, zerou. Então, 7 dividido por 5, no caso aqui é negativo, a gente sabe que é 1,4, ó. Justamente, ó. Como ele é negativo, ele está diminuindo, ele está se aproximando de outro número negativo menor que ele, que é o menos 2. Tá certo? Então por isso que ele fica aqui, ó, nessa parte aqui, quase no meio, tá certo? Temos outro número daqui, ó, racional, que é o menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, tá certo? Então, deixa eu apagar aqui esse exemplo que vocês já viram. Aí temos o menos 1 sobre 2. Como eu vou saber o valor de menos 1 sobre 2? A mesma coisa, gente. Vocês dividem. Ó, 1 dividido para 2. Como eu não posso dividir um número menor, aí eu acrescento 0. Se eu começar acrescentando 0 em uma divisão, então eu tenho que colocar 0 no quociente, uma vírgula, tá certo? Mas eu acrescento 0 ao lado do número, que é para ele se tornar maior do que o divisor. Então eu tenho 10 dividido para 2. Quantas vezes multiplico 2? 5 vezes. Então não sobra nada aqui. 5 vezes 2, 10. Então, menos 1 meio é nada mais do que 0,5. Como é um número negativo, então fica menos 0,5. Está entre menos 1 e o 0. Tá certo? Ó, está bem aqui no meio. Menos 1 e o 0. Agora veja este outro exemplo aqui, ó. Depois do 0 eu tenho 1/4. 1/4 é outro número decimal com vírgula. A mesma coisa, para você saber onde localizar esse número na reta, vocês fazem uma divisão, tá certo? Então veja só, vamos fazer aqui 1 dividido por 4, tá certo? Aí você segue o mesmo raciocínio. Como eu não posso dividir 1 por 4, porque ele é menor, eu acrescento aqui um 0 e 0, aqui no quociente. Aí quantas vezes eu vou multiplicar o 4 para dar 10? Então, 2 vezes. 2 vezes 4 é 8. Para 10 ainda faltam 2. Continua menor, 2 menor que 4. Para eu concluir minha divisão, eu vou acrescentar mais um 0, só que eu não coloco outra vírgula, porque vírgula só se coloca uma vez, viu gente? Geralmente no começo, quando o número é menor. Mas aí eu acrescento esse 0 e ele fica maior do que 4. Ficou 20 dividido para 4, que vai dar 5. 5 vezes 4 é 20. Aí eu já tenho a resposta, 0,25. Já vi que é um número que está depois do 0. Um pouquinho mais depois do 0. Então, ó, 0,25 está nesse pontinho aqui, ó, que representa 1/4. Mas na frente eu tenho outro número, ó, 0,9, bem pertinho do 1, tá certo? Entendeu? 0,9. É porque cada divisão cada número entre o outro, você divide em 10 partes. Se você observar aqui, ó, 0,9, ele se aproxima do 1. Falta apenas 0,1 décimo para 1, tá certo? Agora veja, depois do 1, ó, 1,66. Passou um pouquinho do 5. Se fosse 1,5, então a gente saberia que estava um pouquinho antes, tá certo? Eu vou localizar esse número menor aqui, gente, 1,66, vou localizar menor, porque ele passa do meio, tá certo? Ele passa do meio. Então vou puxar aqui, ó,
para vocês entenderem melhor. Ó, 1,66 ele passa um pouquinho de 1,5, de 1,5, tá certo? Aí chegamos aqui, ó, outro exemplo é o 5 dividido para 2. Está entre o 2 e o 3, tá certo? Então, novamente, para localizar, saber se ele está, a posição dele aqui na reta, a gente divide 5 dividido para 2, tá certo? Então, como 5 é maior, quantas vezes eu multiplico 2 para dar 5? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Mas aí ficou menor, não foi, gente? Aí eu vou ter que completar 0 aqui, ó, acrescentar um 0 e vírgula. Aí agora, quantas vezes eu multiplico 2 para ter 10? 5 vezes. 5 vezes 2, 10. Para 10 nada. Então é justamente, ó, 2,5. Eu vou localizar aqui corretamente, ó. 2,5, ele está bem no meio entre 2 e o 3, tá certo? 5, 2. Ele está justamente nesta posição, tá certo? Então, fica claro que os números racionais são números compreendidos entre dois números, tá certo? Eles são maior do que um determinado número e menor do que outro. Então, eles geralmente têm vírgula, tá certo? Agora eu quero apresentar para vocês, gente, o diagrama de todos os conjuntos, tá certo? Então, qual é o conjunto menor de todos, que é o conjunto que nós começamos a estudar? É o conjunto dos números naturais, que eu já apresentei para vocês aqui no início. Logo em seguida, vem o conjunto dos números inteiros. Perceba que ó, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos inteiros, ou seja, os naturais está contido nos inteiros, tá certo? Agora perceba que tem outro conjunto aqui, que é o conjunto dos racionais, representado pela letra Q, que apresentei agora para vocês aqui na reta, tá certo? Então, veja que o Z, o conjunto dos naturais e o conjunto dos números inteiros, eles são menores do que os racionais. Então, eles estão dentro do conjunto racional. Veja que ele é maior do que os dois anteriores. E, no entanto, todos esses conjuntos inteiros, naturais, inteiros, racionais, eles estão dentro de um conjunto maior, que eu representei aqui pelo E, que chamamos de conjunto dos números reais, ok? Agora tem aqui um conjunto, eu vou reacender aqui o número, gente, que ficou um pouquinho apagadinho, ó, números irracionais, certo? Números irracionais. Então, por que esse conjunto aqui dos números irracionais, eles está separado? Gente, por que ele está separado? Ele está separado porque ele não faz parte de nenhum desses conjuntos aqui, ó, nem dos naturais, nem dos inteiros e nem dos números racionais. É um número que ele faz parte apenas do conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, ele está contido nos reais, mas ele não é representado por nenhum desses conjuntos anteriores. Eu vou complementar a aula apresentando para vocês algumas características desse conjunto dos números racionais, ok? Aguarde aí só um pouquinho, eu vou apresentar para vocês agora. Ok, gente? Vamos lá, vou apresentar aqui para vocês a continuação do que eu estava falando, do conjunto dos números racionais. Veja só, o que representa o conjunto dos números irracionais? Observe aqui, ó, e não são escritos na forma de frações, ou seja, os racionais vêm de uma fração, são derivados de uma fração, ou seja, você tem dois números, divide um pelo outro, e você tem um número racional. Já os números irracionais, eles não são escritos na forma de fração, tá certo? Aí se pergunta, e como pode ser? Eles são números decimais infinitos, ou seja, eles têm vírgula, né? São números com vírgulas, decimais, são infinitos, mas eles não são periódicos. Que essa questão de números periódicos é uma próxima aula que eu vou falar com vocês, tá certo? Porque questão de períodos são números que, após a vírgula, aparecem outros se repetindo, por isso que são periódicos. No caso aqui dos números irracionais, eles não são números
infinitos, não são números periódicos, eles são infinitos, mas não são periódicos, ok? Veja os exemplos. Por exemplo, a raiz quadrada de 5. Aí vocês perguntam, professor, por que o senhor começou dando um exemplo com raiz? É porque, gente, a maioria dos números irracionais, eles são representados por raízes quadradas que não são exatas. A gente sabe que antes do 5, a gente poderia ter a raiz quadrada do 4. A raiz quadrada do 4 é 2. Mas se eu acrescentar um número raiz quadrada do 5, então vai ser um número um pouquinho maior do que 2, como está aqui, ó, 2,2360679 reticências, quer dizer, é infinito. E não aparece nem um número aqui repetido igualmente, tá certo? Então, isso é um exemplo de um número irracional. Temos outro exemplo do número racional, bem conhecido, que é o famoso número π, que é representado por essa letrinha aqui, ó, do alfabeto grego, duas barrinhas com o tio em cima, certo? Representa o conjunto dos números π, aliás, representa o número π, e ele tem um valor padrão que se usa muito em determinados cálculos, tá certo? Que é 3, π é igual a 3,14159226, é infinito, ok? Agora veja só, gente. Vamos mostrar para vocês agora um exemplo de aplicação dos conjuntos numéricos, tá certo? Veja o exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Eu tenho, ó, localize os números abaixo na reta numérica. Aí eu tenho A igual a 4, B igual a menos 3, C igual a 2 sobre 4, D igual a menos 1 sobre 5, E igual a 1 sobre 5, desculpa, gente. Eu tenho A, 4, B, 3, C, 2 quartos, D, menos 1 quinto, letra E, gente. Letra E, vocês desconsiderem aí, porque é a letra F aqui, viu? Aqui já é a letra F aqui, tá certo? E aqui é a letra G, tá certo? Então desconsidere essa parte aqui. Então fique só com essa outra parte aqui, ó. É igual a menos 1,666, tá certo? Essa parte aqui vocês desconsiderem que eu vou apagar, tá certo? Ó, desconsidere essa parte aqui que eu vou apagar, tá certo? Viu? Foi uma repetição aqui. Voltando à aula, gente, ó. Letra D, menos 1 sobre 5. Letra E, menos 1,666, tá certo? Letra F, 3,44. Veja que aqui tem uma repetição, ó, por isso que tem as reticências. Aqui seria um número periódico. Aí temos G, ó, raiz de 2, como eu falei pra vocês, ó. Raiz de 2. Raiz de 1 eu conheço, que é 1. Mas a de 2 é um número maior que 1 um pouquinho, ó. Aí tem, ó, 1,142135 e repete infinitamente. Aí temos aqui, ó, raiz de 7. Tá vendo, ó? Outro número, que a raiz de 4 a gente conhece, que é 2. A raiz de 9 a gente conhece, que é exata, que é 3. Mas a raiz de 7 é um número maior do que 2 e é um número menor do que 3. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, 2,6457513. Aí, ó, reticências. Agora é o seguinte, ó. Estes números aqui da atividade estão representados desta reta. Mas para você representar esses números numa determinada reta, você tem que começar pelos números inteiros. Nós temos aqui, ó, o primeiro número inteiro aqui é 4 e o segundo número inteiro aqui é menos 3. Aí você vai construir essa reta de menos 3 até o número 4. Aí o que é que você coloca primeiro na reta? Você coloca os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E os demais números que vão aparecer, você vai colocar depois que colocar os números inteiros, tá certo? Depois de você colocar o B e o C, o B e o A, aí vem o que? Depois do B vem o C. Aí eu tenho 2 quartos. Aí precisamos saber a localização de 2 quartos, onde é que ele está na reta. Eu mostrei aqui onde está 2 quartos na reta, tá certo? Mas eu vou fazer uma divisão para vocês entenderem melhor, tá certo? Vou apagar aqui, ó, acima, que eu já apresentei para vocês esses conjuntos, tá certo? E vou mostrar aqui estas divisões aqui, ó. A letra C, eu tenho, ó, 2 dividido para 4.
aquela mesma situação que eu mostrei, ó. Como eu não posso dividir 2 para 4, que é menor, acrescento 0 e 0, no quociente. Aí agora, quantas vezes multiplico 4 para dar 20? Então é 5 vezes. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, 2 sobre 4 é nada mais do que, voltando aqui, ó, 2 sobre 4 é nada mais do que 0,5, tá certo? Aí tem, ó, outro número aqui, ó, que é o D, a letra D para você representar. Por que está aqui pertinho do zero? Antes do zero, à esquerda? Porque ele é negativo, ó, menos 1 sobre 5, ó, tá certo? Aqui nós dividimos 2 sobre 4 e aqui nós vamos dividir, ó, menos 1 sobre 5, tá certo? Novamente nós fazemos a divisão, ó, 1 dividido por 5, tá certo? Então, ó, acrescentamos aqui, ó, como é menor do que 5, aí eu vou acrescentar 0, 0, aí, ó, quantas vezes 5 vai dar 10? Apenas 2 vezes. 2 vezes 5 é 10. Ó. Para 10, nada. Então eu tenho 0,2, um número próximo do zero. Só que ele é negativo. Como ele é negativo, aí a gente coloca menos 0,2. Então, menos 0,2 está à esquerda do zero, como eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Menos 1 sobre 5, que é 0,2, à esquerda do zero. Aí depois da letra D, vamos representar a letra E, que é um número aqui negativo, ó. Ó, a letra E, menos 1,666, tá certo? Então é um número que ele está diminuindo. É depois do menos 1, ó. Depois do menos 1, ele vai se aproximar do número 2, tá certo? Então, se você observar, entre menos 1 e menos 2, a metade seria aqui, ó, nesse pontinho que eu vou marcar. A metade seria aqui. Então, menos 1,6, ele está se aproximando de menos 2, ele está diminuindo. Está aqui, ó, menos 1,666, tá certo? Aí depois dessa letra menos 1,66, tem a letra F, 3,44, certo? Aí tem, ó, reticência, que é um número que está repetindo. Se você observar, esse número ele está entre 3 e o 4, ele está se aproximando do 4, ó. Tá certo? Ó, ele está quase no meio, entre 3 e 4. Se você observar aqui, ó, 3,44 está bem aqui, ó, letra F. E temos a letra G, para finalizar aqui, ó, raiz quadrada de 2, que eu já mostrei para vocês, eu já falei da raiz quadrada de 2 aqui, no exemplo aqui, ó, em cima, que é 1,44, ó, 41, 42, tá vendo, ó? 13, 5 é infinito. E é um número irracional, viu, gente? Eu quero botar uma observação aqui para vocês, que é a raiz de 2 é um número irracional. Então, as raízes de números que não são exatas, tipo como raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, de 5, de 7, de 11 e assim por diante, toda vez que tiver uma raiz quadrada que não for exata, vai ser um número irracional, tá certo? Então, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre os conjuntos numéricos e a reta numérica destes conjuntos, tá certo? E faremos a atividade numa próxima aula, tá certo? Vou ficar o restante da aula, do período, à disposição de vocês online, para vocês me fazerem pergunta a respeito desses conjuntos, tá certo? Alguma dúvida que vocês tiveram na apresentação, me perguntem no privado, que aí eu tiro a dúvida de vocês. Então, valeu aí, gente, e até a próxima aula aí, ó.